Olá, muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos cultuar o nosso Deus agora juntos neste vídeo e estarmos refletindo na palavra do Senhor, como fizemos no domingo passado, pela manhã e à noite, pensando numa coisa. Uma coisa peço que Davi pediu, que era a presença de Deus, dele poder ficar na presença de Deus todos os dias, ver o conselho do Senhor, a direção para a sua vida, e como isso agradou o coração de Deus. Nós vimos aí no domingo de manhã, uma coisa peço, e Davi então, homem segundo o coração de Deus, por causa dessa coisa, que é a presença de Deus, o prazer na presença de Deus, honrar a presença de Deus. E nós também vimos isso no coração de Jesus, como Jesus enfatiza, como Jesus enfatizou a essencialidade dele mesmo, de quem está e se deleita na presença dele, e destacou diversos exemplos ali. E hoje nós vamos continuar nessa direção do que Jesus então tem no coração dele quanto essa coisa, essa presença de Deus. E vamos abrir então no texto ali de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, onde ele fala dos verdadeiros adoradores. É um texto que a gente lembra, conhece, muitos conhecem, outros não. Vamos ler juntos. Abre a sua Bíblia, vai anotando também a mensagem aí na sua Bíblia. Vai ser uma bênção para mais para frente você estar aí vendo essas anotações e sempre se edificando nesse texto. Em João capítulo 4, verso 23. A partir do verso 23, Jesus diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Nós vamos refletir hoje sobre o tema Deus procura e acha adoradores. Deus procura e acha adoradores. Vamos ver então, Deus agora está procurando esses adoradores, e que Ele ache um verdadeiro adorador em mim, e um verdadeiro adorador em você, uma verdadeira adoradora em você agora. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos vê, conhece os nossos corações e sabe, Deus, aqueles que são os verdadeiros adoradores. E o Senhor, ó Pai, está atento, procurando a esses verdadeiros adoradores. Ó Deus, que agora cada um de nós aqui estejamos adorando de fato ao Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor possa se agradar, Deus, em Jesus das nossas vidas, adorando ao Senhor agora em espírito e verdade, enquanto ouvimos a Tua palavra agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos pensar primeiro o que é adorar em espírito. O que é adorar em espírito e em verdade, em espírito? O que é adorar em espírito? Adorar em espírito é adorar em harpa e taça. Adorar em espírito é adorar em harpa e taça. Você já vai saber como isso é prático para as nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Nós vamos vendo aí algo prático na vida de alguns adoradores que vai nos ajudar a responder essa pergunta: o que é adorar a Deus em espírito de verdade? Apocalipse 5:8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os 24 anciãos, isso é profecia que vai acontecer ainda nesses 24 anciãos, na presença de Deus, adorando ali a Deus, e eles vão comparecer, os 24 anciãos, e o que eles vão oferecer a Deus, que mais agrada a Deus, o que é espírito e verdade, o que é aquilo que mais agrada a Deus, eles vão oferecer. Que eles vão estar então com uma harpa, e eles têm taças, que eles vão então, eles prostram, os 24 anciãos, se prostram diante da presença de Deus, e entregam então aquelas taças a Deus. Dentro daquelas taças estão cheias das suas orações. Exatamente. Essas taças estão cheias das suas orações e das minhas orações. Isso que mais agrada ao coração de Deus, e essa oferta agradável na presença de Deus, são as minhas orações e as suas orações. Haviam harpas nas mãos dele e essa taça entregue ao Senhor. As harpas falam do louvor, nos instrumentos, das canções que nós cantamos para o nosso Deus, naquilo que Ele inventou a música, Ele nos capacita a tocar instrumentos, e nós vamos então oferecer essa música para adoração ao Senhor, e as nossas orações, as nossas intercessões, essa harpa e essa taça é aquilo que mais agrada o coração de Deus. E Davi sabia disso, como nós vimos na mensagem de domingo de manhã, e ele estava então naquele tabernáculo entregando para Deus louvor e orações, intercessões. Isso, naquele tabernáculo de Davi, estava agradando muito o coração de Deus, por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso está no coração de Jesus também. E Jesus então vai a caminho encontrando alguns verdadeiros adoradores, algumas verdadeiras adoradoras, e uma que Jesus encontra, que nós vimos também na mensagem de domingo à noite, que é aquela mulher do vaso de alabastro, cheio daquele perfume de nardo, aquela mulher que ela entrega o que ela tem de mais precioso, e não deu tempo domingo para a gente ver tudo, e é tão bom nós vermos agora que aquela mulher, ela entregou para Deus em adoração, para Jesus em adoração, o que ela tinha de mais valioso, de mais precioso, onde o coração dela estava mais apegado. Ela entregou o que tinha de mais precioso para honrar a Jesus. Para Jesus, quebrou aquele vaso de alabastro e derramou aquele perfume de nardo puro, caríssimo, sobre então a cabeça de Jesus, e aquilo agradou profundamente a Jesus. Aquilo foi uma atitude de uma verdadeira adoradora que entrega o que é de mais precioso para Deus. O que nós aprendemos com essa mulher? Que a verdadeira adoração, o adorar a Deus em espírito e em verdade, não é só cantarmos canções e fazermos orações a Deus, mas essas canções e louvores e orações ao Senhor, elas precisam ser de todo o coração, honrando a Deus, tendo a Jesus como o maior valor das nossas vidas. Como essa mulher, ela colocou o que mais havia de valor para Jesus, da mesma forma, nós, em adoração a Deus, nós precisamos dar a Ele o que é de maior valor para nós, aquilo onde nós estamos mais apegados. Para alguns, por exemplo, é o recurso financeiro.
pessoa está tão apegada ao recurso financeiro, ela pode então devolver para Deus o seu dízimo, a sua oferta, colocando Deus como algo maior do que o apego ao dinheiro. Outros têm uma pessoa como algo maior na sua vida, ou é uma esposa, ou é um marido, ou é um filho, ou é uma mãe, alguém que está acima de Jesus na sua vida. Então, quando a pessoa coloca a Jesus acima dessas outras pessoas, quando alguma coisa acontece com alguma dessas pessoas que tanto a gente ama, a gente não sofre tanto ao ponto também de querer morrer, ao ponto de querer permanecer no luto além do tempo necessário e tantas outras coisas que o nosso coração está apegado e a gente fica assim sofrendo muito mais ou dando tanta ênfase àquele carro ou àquela empresa ou aquele cargo, porque essas coisas são maiores do que Jesus nas nossas vidas. Então Jesus precisa ser maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Por isso que a coisa principal, uma só coisa, que é a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, precisa ser a coisa que está acima de todas as outras coisas. A Jesus, a presença de Jesus. Esse é um adorador, essa é uma adoradora em espírito e em verdade, que nós vimos ali no texto de João, capítulo 4. A gente tem que saber que adorar a Deus em espírito e em verdade não é só aquilo que está no que você falar a verdade ou numa sinceridade de coração, mas é aquilo que de fato ocupa Deus na sua vida, sendo maior do que qualquer uma dessas outras coisas e principalmente maior que você mesmo. Então a gente adora a Deus como verdadeiro adorador, colocando o valor, dando a Jesus o valor que Ele precisa ter nas nossas vidas acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, a Jesus, e as outras coisas nos serão acrescentadas assim. Outra adoradora que nós vimos também domingo, e a gente lembrando um pouco aqui, foi Maria. Maria e Marta, ela quer, antes de qualquer coisa, a coisa que é a presença de Jesus. Então, ali, com muitas outras coisas a fazer, ela priorizou a Jesus, ela colocou Jesus em primeiro lugar e ela escolheu a melhor parte. Muitas coisas boas a gente pode fazer para Jesus, mas a melhor parte é nós buscarmos a presença de Deus, estarmos ouvindo ali a voz de Deus, os ensinos do Senhor. Isso é o principal acima de tudo. E aqui nós temos uma nova adoradora aqui, que é a terceira adoradora que a gente vai ver aqui, que é aquela mulher que a gente viu que tocou a Jesus, a mulher do fluxo de sangue. E esse texto aqui nós vamos ler, é Lucas capítulo 8, vamos abrir ali, Lucas capítulo 8, a partir do verso 43, como essa mulher adorou a Jesus, e nós vamos aprendendo mais a adorar Jesus, como de fato adorar Jesus, a tocar a Jesus através da adoração em espírito e verdade. Está aqui, essa mulher, ela fez isso, e nós vamos aprender então com ela. Lucas capítulo 8, verso 43, a partir do verso 43 diz assim: E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem,
Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. O que nós aprendemos com essa mulher do fluxo de sangue? Ela foi ali adorar a Jesus, e a atitude de adoração a Jesus não foi só quando ela se prostrou ali tremendo na presença de Jesus aos seus pés, mas a atitude principal de adoração daquela mulher foi tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus de uma maneira diferente que toda aquela multidão que estava ali tocando em Jesus e comprimindo Jesus ali, estavam tocando em Jesus. Qual que é a diferença do toque dessa mulher e do toque dos outros? Foi um toque de confiança e dependência, se sentindo extremamente necessitada de Jesus. Quando nós temos fome e sede de Jesus, da presença de Jesus, entendemos a nossa extrema necessidade de Jesus, nós vamos aprender a tocar em Jesus como verdadeiros adoradores, como essa mulher também tocou. E ela precisou, irmãos, superar muitas barreiras para tocar em Jesus, porque aquela mulher, ela era considerada por todos ali, principalmente na tradição judaica, como uma mulher intocável, uma mulher que tinha a enfermidade que ela tinha de fluxo de sangue ali, era considerada nas tradições judaicas como uma mulher impura. Ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia ser tocada por ninguém, ela não poderia sentar no mesmo lugar e depois outro sentar após ela. Então ela era muito desprezada, muito rejeitada, e ela foi então enfrentando essas barreiras para tocar em Jesus. E talvez você também, para adorar a Jesus em espírito e em verdade, também tenha alguns bloqueios, também sofra algumas barreiras e alguns bloqueios para de fato confiar em Jesus e tocar a Jesus. Talvez esses bloqueios dessa mulher, você possa se identificar com esses bloqueios e superar esses bloqueios, como ela superou e tocou a Jesus. Ela se sentia muito impura e ela então conseguiu superar a barreira da religiosidade. Hoje eu estava conversando com um irmão que ele confessou mesmo que ele estava ali em meio à religiosidade na sua vida, e aquilo estava sendo uma barreira na sua vida para ele desfrutar da presença de Deus. Ele falou: olha, nesses últimos 3 dias eu tenho desfrutado mais da presença de Deus do que há 3 anos. Então, como é precioso nós de fato aprendemos a tocar a Jesus e somos tocados por Ele, e Ele faz a obra e nos liberta de muitas coisas, mas uma barreira é essa da religiosidade, da frieza espiritual, e Ele conseguiu quebrar, ela também conseguiu quebrar essa barreira e foi também. Outra, a barreira da culpa, né? Ela encontrava-se ali sendo julgada como pecadora e tudo mais, então ela sentia culpada, talvez pelos seus pecados e tudo mais ali. E 1 João 9 nos garante que quando nós confessamos os nossos pecados, mesmo que nós nos sentimos ali indignos de estar na presença do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus, então, Jesus, Ele purifica você de
toda injustiça, de todo pecado, Ele te perdoa. E Ele então aceita você na presença dEle, e Ele te ajuda, então, te restaura. Ele é por você, sempre dando uma nova chance, uma segunda chance, não para você viver no pecado, mas para se libertar de fato do pecado. Essa mulher superou as frustrações. Olha, o capítulo 8, verso 43, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com hemorragia, e ela tinha gasto tudo que ela tinha, era mulher de posses, mas ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, decepção atrás de decepção atrás de decepção, tentando se curar há 12 anos e não conseguia se curar. Então ela falou: será que vai ser mais uma decepção? E aí ela superou todas as frustrações e foi com toda a confiança ali tocar em Jesus. Talvez você já tenha tido várias frustrações em diversas situações, talvez seja aí no seu casamento, ou seja em qualquer outro relacionamento, mesmo com uma enfermidade, que você está decepcionado, triste, frustrado, seja com qual for a frustração, talvez falta de alguém, ou o que te frustrou, o que você pode estar se achando até frustrado com Deus, mas deixa Deus te ajudar a superar essa frustração e você tocar em adoração com fé em Jesus. Toca como essa mulher, em espírito e em verdade, e Deus vai fazer a obra, Jesus vai fazer a obra, vão ter as consequências aí muito boas. E também ela enfrentou mágoas, talvez, de ser tão desprezada, ela podia estar magoada, amargurada, ressentimento, ódio das pessoas, não sei. Tudo isso para cima dela, em todos esses anos, ela devia estar talvez muito amargurada, ela superou isso também, e a tristeza de toda essa situação. Então, mesmo que você se sinta amargurado, triste, desanimado, desanimada, no nome de Jesus hoje, pelo poder do Espírito Santo, toca em Jesus, adora a Jesus. Essa adoração, essa entrega de coração para Jesus. Eu não sei como você está. Aquela mulher, ela sangrava por 12 anos. E o que sangra em você? O que está sangrando aí no seu peito? O que sangra aí dentro da sua alma? Deus sabe o que sangra em você. E Ele quer estancar esse sangramento. Ele quer curar essa ferida. Ele quer trazer toda a restauração que você precisa. Ele está agora esperando de você um toque de fé, o teu coração se abrir, se quebrar e falar: o que eu preciso não é a cura dessa ferida, o que eu preciso não é o estancar desse sangue, o que eu preciso é de Jesus. Eu preciso de Jesus acima de qualquer coisa. Só Jesus. Jesus para mim basta. E o que Jesus fizer, tá bom. É o melhor para mim. Eu confio no meu Jesus. É essa a essencialidade do verdadeiro adorador, da verdadeira adoradora, que busca acima das coisas, a coisa principal, que é a presença de Jesus. Só Jesus, mais nada. Confia, entrega, toca em Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O verdadeiro adorador, Jesus já encontrou, Deus já encontrou. A verdadeira adoradora, Jesus, Deus já encontrou. É você. Você é o verdadeiro adorador que Ele estava procurando e Ele encontrou. Você é a verdadeira adoradora que
que ele estava à procura e encontrou agora. Então, vamos conversar com aquele que é digno de toda adoração em espírito e em verdade. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração em espírito e em verdade. É assim que nós nos rendemos a Ti, Senhor, agora na Tua presença, pela Tua dignidade. Senhor, nós estamos, Pai, nos apresentando, me apresento aqui, ó Pai, como verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Cada um aqui, Pai, na Tua presença, se apresenta a Deus, pelo toque do Senhor em primeiro, ó Pai, nos trazendo essa palavra, essa mensagem, e nós respondemos, ó Pai, com um toque de fé e confiança e dependência do Senhor, ó Pai. O Senhor é digno e nós te honramos e te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, dando-nos, ó Pai, ao Senhor, dando primeiro o nosso coração, nossa confiança, as nossas vidas e as outras coisas, Pai, sabemos que o Senhor vai acrescentar. Então o Senhor sabe, Pai, o que anseia, o que necessita cada pessoa aqui, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo, abençoando, trazendo mais e mais para o Senhor na Tua bênção, ó Deus, e restaurando e reatando relacionamentos. Pai, que o Senhor completa a obra, Pai, cura essas vidas. Cura cada um, ó Deus, está precisando de cura na alma, cura física, ó Deus. Obrigado, Pai, por estar nos protegendo, ó Pai, nessa pandemia, Deus. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que cada um aqui, acima de todas essas coisas, hoje, ó Deus, esteja sendo esse adorador, essa adoradora, em espírito e em verdade, ó Pai, como o Senhor nos ensina. Obrigado, ó Deus, por nos chamar para a Tua intimidade, nos chamar para o Teu coração. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Agora nós temos aí os pedidos de oração que Josué e Edilane vão mandar nos grupos de nossa igreja, para nós estarmos intercedendo uns pelos outros em adoração, espírito e verdade ao nosso querido Deus. Deus te abençoe. Até domingo, então, de manhã, domingo à noite às 10 horas, domingo às 18h30. Vamos ter mais aí na palavra de Deus para as nossas vidas, nos fortalecendo. Também os despertos colonial às 7 horas da manhã, todos os dias, na bênção do Senhor. Outras lives aí com a juventude, com as crianças, tudo mais que Deus tem dado nesse tempo tão precioso que podemos crescer tanto aí na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus te abençoe. Até mais, então, na bênção do nosso Pai.